Boa tarde a todos. Me chamo Priscila Japiaçu, sou advogada, membro e pesquisadora do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da Faculdade Nacional de Direito, UFRJ. Hoje, em nome da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo e representando seu presidente, o professor doutor Ângelo Vargas, vou apresentar os participantes do SBDD TV dessa semana, que tem como tema Direito Desportivo, uma disciplina autônoma. No episódio de hoje, temos a honra e o prazer de receber o Dr. Rodrigo Bayer, bacharel e mestre em Direito pela UFSC, doutorando em Direito pela Universidade de Alicante, Espanha, procurador-geral do TJD do Futebol de Santa Catarina, presidente da Comissão de Direito Desportivo da OAB de Santa Catarina. Muito obrigada, doutor Rodrigo. Obrigado. Contamos também com a presença do Dr. Vinícius Morrone, bacharel em Direito e Administração, doutorando em Economia das Organizações, consultor de Gestão Empresarial e Desportiva e professor. Muito obrigada pela sua participação, Dr. Vinícius. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E para fechar essa roda de debate, anunciamos a presença do Dr. Rafael Fachada, mestre e doutorando em Direito Desportivo pela PUC São Paulo, graduado em Ciências Sociais e Jurídicas pela UFRJ, coordenador-geral da CNRD da CBF, membro do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da FND. Obrigado pelo convite, Priscila. Uma honra estar aqui com vocês. Bom, dando início ao debate, aproveito para deixar já o primeiro questionamento que a gente recebeu por meio do Instagram da SBDD, que é: quais os principais requisitos que fazem o direito desportivo uma disciplina autônoma? Desejo um ótimo debate. Obrigada. Obrigado, Priscila. Bom, eu vou puxar, então, vou responder essa pergunta e vou puxar um link para a gente poder começar o debate, tá, pessoal? No mestrado na PUC, eu fiz um estudo sobre a autonomia do direito desportivo, tá? E, basicamente, eu encontrei 5 requisitos para uma disciplina ser autônoma. O objeto que ela trata tem que ter relevância social, ela tem que ter princípios próprios, tem que ter categorias homogêneas, tem que ter autonomia legislativa e tem que ter autonomia didático-científica. Uma vez que uma disciplina tenha esses 5 requisitos, eu entendo que a gente consegue caracterizá-la como autônoma. E eu acho que Vinícius e Rodrigo vão concordar comigo, a relevância social do esporte, que é o objeto do direito desportivo, é inquestionável, né? Então, a gente vai para as outras 4, onde, na verdade, elas casam e dialogam muito bem, principalmente com a última, que é a autonomia didático-científica. Eu preciso dessa autonomia didático-científica para ter uma autonomia legislativa. Essa autonomia legislativa vai ser estudada pela sua autonomia didático-científica. Essa autonomia didático-científica vai encontrar os princípios próprios, vai delimitar as categorias homogêneas. Então, todas elas, na verdade, elas se entrelaçam, né? E aí a gente chega numa discussão de ensino e de pesquisa do direito desportivo dentro dessa lógica de uma disciplina autônoma. A primeira pergunta que eu trago, assim, que eu jogo para debate, para o Rodrigo, se ele consegue enxergar essa disciplina autônoma, se ele consegue enxergar que o direito desportivo merece ser tratado de forma autônoma. Bom, primeiro, boa tarde a todos, boa tarde, boa noite, né? E queria primeiramente agradecer o convite da SBDD, né? Agradecer ao Dr. Rafael, ao Dr. Vinícius, também muito honrado pela participação deles hoje, a Priscila, bom, Dr. Ângelo Vargas e toda a equipe aí da Sociedade Brasileira de Direito Esportivo. Bom, essa é uma pergunta que, na verdade, não é uma pergunta tão simples, porque eu acho que o primeiro campo de análise que a gente tem que fazer é exatamente qual que é a extensão do direito desportivo e até onde vai a autonomia ou até onde nós teríamos aqui a limitação de extensão do direito esportivo como disciplina autônoma, ou até onde vai o direito esportivo. Eu até vou fazer um comentário interessante. Aqui no Brasil, quando a gente vai em alguma livraria, é muito difícil, eu realmente nunca vi, que haja, de fato, uma prateleira voltada para direito esportivo. E é engraçado, eu tenho esse hábito de tentar localizar aonde estão os livros de direito esportivo. Não sei se vocês têm esse hábito também, esse hábito curioso.
Quando eu cheguei na Espanha, né, para fazer o doutoramento, eu já percebi que o direito esportivo lá ele é vinculado à área de direito público. Então, ou seja, o direito esportivo é um sub-ramo da área do direito administrativo, o que para mim causou assim uma repulsa muito grande, inclusive pela forma pela qual eu penso e idealizo e imagino o direito esportivo. E aí quando eu fui para a França, depois na Itália, está dentro do direito civil. E aqui no Brasil a gente relaciona mais com o direito do trabalho, ou seja, é uma miscelânea muito grande, né? E coisas básicas, onde eu vou encontrar um livro de direito esportivo numa livraria jurídica. E só isso mostra como a gente, de fato, não tem uma homogeneização, uma homogeneidade de pensamento nesse sentido. Eu acho que, antes de mais nada, a gente tem que entender o que é o direito desportivo e entender por que essa discussão é tão complexa. A gente tem a teoria pura do direito, né, de Hans Kelsen, que estabelece que só é direito aquilo que surge a partir do Estado, né, ou seja, da instituição jurídica estatal. E a gente tem, evidentemente, vozes sonantes, né, aqui, de forma ainda mais destacada, Santi Romano e Paulo Rossi, que entendem que o direito ele emana de qualquer tipo de instituição reconhecidamente jurídica, ou seja, é a chamada lógica do pluralismo jurídico. Dentro disso, a gente também tem que separar as normas que emanam de instituições esportivas não estatais, ou seja, COI, FIFA, IAAF, as nossas federações nacionais, seja em qual modalidade, e a essas normas que emanam dessas organizações tipicamente esportivas, a gente chama de lex esportiva. E isso, sem dúvida, é direito desportivo. Acho que a única discussão aqui é se essas normas são jurídicas ou não, a depender de qual teoria você abraça. Porque se você é keynesiano, você vai dizer que elas não são normas jurídicas, elas são cláusulas contratuais adesivas que são vinculadas à natureza associativa do vínculo. Ou seja, tudo é contrato. Então, quando eu vou lá e me federo numa federação paulista, eu estou aderindo de forma tácita aqui, mas também, né, implícita, a toda a ordenação jurídica, o ordenamento jurídico de uma federação nacional e da federação internacional vinculada, assim como da Carta Olímpica, se esse esporte, dentro do sistema vertical, tem status olímpico. Então, essa é a primeira discussão, ou seja, analisar se é norma jurídica ou não, e nesse ponto eu quero deixar claro que eu entendo como norma jurídica, né? Ou seja, entendo que não é apenas o Estado que produz norma jurídica. A gente até comentou, né, vinha comentando, que todo esse entendimento keynesiano do início do século XX, ele é facilmente compreensível se a gente analisa o que era o plano internacional à época, um nada, né? Ou seja, entre a queda da Igreja Apostólica, Católica Apostólica Romana e a ascensão da Liga das Nações em 19, né, que é essa figura embrionária ainda da ONU, a gente tem um verdadeiro vácuo do direito internacional e um sistema, ou 3 séculos de fortalecimento dos chamados Estados-nações. E, a partir de 1945, a gente vê o movimento inverso, né, que é a fragmentação dos Estados-nações e a formação tanto de organizações estatais internacionais, mas especialmente organizações não estatais, né, que é o caso das entidades esportivas. Então, a gente tem a lex esportiva, que são essas normas que emanam, de fato, dessas organizações esportivas, ou seja, desde a Carta Olímpica, regulamento de transferências FIFA e por aí vai. Mas também a gente tem a lex pública, né, que é a lei estatal que vincula alguma atividade humana vinculada ao desporto, dentro de um ramo autônomo do direito já preconcebido. Então, o direito tributário do esporte, quando a gente trata de tributação de clubes, o direito do trabalho esportivo, quando a gente trata como devem ser as regras de férias ou de trabalho noturno ou de concentração, ou seja, são todas matérias de lei estatal. Então, eu consigo enxergar de uma forma mais fácil a questão da autonomia do direito desportivo dentro da lex esportiva. Na lex pública, vinculada ao desporto, eu tenho uma dificuldade um pouco maior, eu confesso, né? E aqui, evidentemente, faz todo sentido a gente ensinar direito tributário desportivo, direito do trabalho vinculado ao desporto, dentro de uma disciplina, que falando numa divisão metodológica de conteúdo, mas me parece um pouco mais difícil defender a autonomia do direito desportivo vinculado à lex pública, mas mais vinculado à lex esportiva.
eu acho que a gente, para falar de direito esportivo, a gente tem que falar de pluralismo jurídico, né? A gente tem que falar que, olha, não é só o Estado que emana norma jurídica, a gente tem, como eu posso explicar, a gente tem núcleos sociais que fazem essa norma jurídica, e dentro daquele núcleo social, a norma jurídica que ele produz é efetivamente válida, né? Por que a FIFA faz uma norma que é cumprida do Japão ao Brasil? Na verdade, ela não tem força de Estado, mas ela tem um elemento muito, muito robusto a favor dela, que é basicamente, a bola é minha. Quer jogar com a minha bola? A bola é minha, vamos jogar com essa bola que eu quero. Né? Exatamente. Isso tudo vai depender da existência de um poder de enforcement daquela norma. Então, a FIFA, por ser a dona da bola, ela tem o poder de enforcement, ela pode efetivamente aplicar sanções e ela pode fazer com que essas normas sejam efetivas. Então, eu acho que eu estou bem alinhado com você nesse sentido. É tudo uma questão não só da existência de uma norma, mas de quanto essa norma vai ser efetivamente aplicada. E essa norma não precisa nem ser uma norma formal. Quando a gente está falando de pluralismo, a gente está falando aí de, muitas vezes, normas de conduta social até. A gente tem aí, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma série de outras regiões aí que tem uma grande presença do crime organizado, a gente tem tribunais não oficiais que aplicam normas não escritas. Então, quando a gente está falando de direito, de aplicação de normas, a gente não precisa necessariamente ter uma norma escrita. Tudo depende do poder de enforcement daquele grupo social. Sim, e a gente tem, inclusive, outros bons exemplos, né? Por exemplo, o direito canônico. Você não é obrigado a seguir o direito canônico. Se você quiser se submeter à igreja, se quiser seguir aquelas regras, aí sim você precisa estar adequado dentro daquela questão. Eu achei muito interessante, Rodrigo, quando você traz essa questão de direito público e de direito à lex esportiva, né, e a lex pública para o desporto. E aí eu acho que é a nossa primeira divergência. O Vinícius, eu preciso confirmar o entendimento dele, até seu opinião, Vinícius. Para mim, ainda que seja uma lex pública ao desporto, ela não deixa de ser direito desportivo, desde que a matéria que ela regule, né, seja uma matéria materialmente desportiva. E aí a gente pode ver essa questão de uma forma mais transparente em alguns momentos e de uma forma mais turva em outros. Eu concordo, por exemplo, que a questão do direito do trabalho, embora eu entenda que há, sim, um direito desportivo do trabalho, eu sei que você se debate, quer pular da janela quando ouve isso, mas eu vejo lógica em existir. Agora, existem questões que eu acho que são mais transparentes, por exemplo, da justiça desportiva. Ainda que a justiça desportiva esteja na Constituição, para mim é uma norma materialmente desportiva e formalmente constitucional. Né? Por isso que, quando eu olho para o 217, e eu falo sempre isso nas minhas aulas, inclusive, eu gravei uma aula recentemente para a FRJ, o 217, em geral, para mim é um artigo de direito desportivo constitucional. Ou seja, ele é materialmente direito desportivo e formalmente constitucional. Diferente, por exemplo, do artigo 6º, do artigo 24, perdão, que diz a competência do poder público, e ali é uma norma estritamente constitucional, tanto formal quanto materialmente. Queria que você opinasse um pouquinho, queria saber um pouquinho também a visão do Vinícius dentro desse contexto. Bom, não, assim, no primeiro ponto, Fachada, é interessante que dentro da lex pública desportiva ou da lex pública do desporto, inclusive na Espanha se divide materialmente entre direito deportivo e direito del deporte. Direito deportivo seriam as normas que emanam das organizações esportivas, direito del deporte, as normas públicas, que é chamado direito público do desporto. Mas dentro do direito público do desporto, a lex pública do desporto de fato seriam as normas que regulam a atividade desportiva dentro, na minha opinião, da zona mais perigosa que existe dentro da regulamentação do desporto, que é o Estado estratificando a prática desportiva dentro
de uma sociedade organizada. Aí onde correm, de fato, os maiores riscos de violação à autonomia do desporto, entendendo que o desporto nasce, de fato, como uma prática privada e associativa. Vou dar um exemplo para vocês, assim, eu já vou jogar uma lebre no ar gigantesca, e eu sei que não é o tema, né? Mas não há nada mais ilegal no Brasil e inconstitucional do que o CBJD. O CBJD é a coisa mais absurda que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Seja porque ele desrespeita a Lei Pelé, primeiro ponto, porque lá na Lei Pelé diz que o Conselho Nacional dos Esportes ele vai aprovar o Código Brasileiro Esportivo e não elaborá-lo. Isso é uma diferença gigantesca, né? A gente fazendo aqui uma analogia, né, em relação às fundações, o Ministério Público, ele aprova o Estatuto das Fundações. Ele não elabora, salvo naquelas hipóteses especiais, né, onde por via testamentária não se deixa o estatuto redigido e também a pessoa que acaba afetando esses bens também não indica nenhuma pessoa para o fazê-lo. Então, de forma extraordinária, o MP elabora. Mas aqui é interessante, não há nenhuma previsão normativa para que o CNE elabore o CBJD, mas apenas que o aprove. E a partir do momento, e olha a loucura, gente, a partir do momento que o CNE ele elabora normas de lex esportiva, porque o CBJD é norma de lex esportiva, e lex esportiva não deve ser elaborado pelo Estado. Deixar claro, porque a lex esportiva envolve 3 aspectos, que é jogo, que é partida, prova ou disputa, aqui, né, o equivalente, competição, e também competição, regra de competição, regra de jogo e regra estatutária, né? Ou seja, as regras de constituição dos corpos esportivos. Essas 3 matérias, elas não podem ser regulamentadas pelo Estado, porque isso fere a autonomia da lex esportiva. E, de fato, aqui, então, a gente fere já um princípio básico, quando o Estado vai lá e diz quantos jogos fulano tem que pegar, se der um carrinho por trás, ou se puxar a camisa. Na verdade, o CBJD não fala nada disso, né? Só fala de forma genérica, ato hostil, ato desleal, né? Então, e por aí vai, naqueles tipos abertos do CBJD. Mas aqui é importante deixar claro que as normas do CBJD, elas são lei em sentido amplo. Elas não são lei em sentido estrito, porque elas não têm processo legislativo, mas elas são lei em sentido amplo. Assim como uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, uma portaria do Inmetro, uma resolução do CONAMA, razão pela qual, gente, a ABMS, em tese, na justiça comum, se eu descumprir, eu como auditor, uma norma do CBJD. E isso tudo, aí vocês vão dizer, isso é um absurdo, a Constituição proíbe que vá para a justiça comum. Sim, mas esse é o paradoxo do sistema desportivo, vocês estão entendendo? Porque a partir do momento que eu violo uma norma pública, gente, que emana, que é elaborada pelo Conselho Nacional de Esportes, cabe MS, ou cabe discussão na justiça comum. Então, aqui é onde a gente tem o cenário mais perigoso, o cenário dessa lex pública do desporto, ou seja, do Estado organizando a atividade desportiva. O outro cenário, que é o cenário um pouco mais tranquilo, é quando se trata de um ramo autônomo do direito, claramente, tratando da matéria desportiva sendo afetada de forma reflexa, né? Ou seja, direito do trabalho desportivo, direito tributário desportivo, algumas hipóteses de direito penal desportivo também, quando eu falo de direito penal aqui, né? E não infração à competição, e por aí vai. Acho que deu para entender a linha, né, Fachada? Mas esse é o meu, basicamente, o meu entendimento acerca dessas questões aqui. Bom, eu vou mais ou menos na mesma linha, eu acho que nem vou me alongar muito, porque o Baia já expôs muito do que eu penso. Eu realmente acho que é importante a gente distinguir o direito desportivo e o direito do desporto. Eu acho que sim, o direito desportivo é uma disciplina autônoma, tá? Acho que é absolutamente razoável a gente falar disso, mas acho que o direito do desporto não é. E essa distinção não é complexa, o Baia já deixou mais ou menos claro. Eu acho que é importante a gente saber, por exemplo, que o que o Fachada chama, por exemplo, de direito desportivo trabalhista, na realidade, eu pessoalmente vejo como um direito trabalhista aplicado ao desporto. Porque o direito trabalhista,
é o que está sendo discutido. O desporto é só o ambiente no qual aquelas normas vão ser aplicáveis. Mas entendo que existe também o direito desportivo trabalhista, que é quando, por exemplo, a FIFA fixa quais são as normas gerais de contratação de trabalho no ambiente do futebol internacional. Obviamente, essas normas elas não vão se sobrepor ao direito local, mas quando há uma discussão internacional, a FIFA pode fazer com que essas normas elas sejam aplicáveis. Então, a gente tem aí dois ambientes muito, muito distintos e que, de uma maneira geral, a gente vai entender o que é o direito desportivo e o que é o direito do desporto com base em quem vai ser o organismo que vai ter o poder de enforcement daquela norma. Então, se a norma for aplicada ou for analisada pelo ente privado organizador do desporto, eu entendo que aquilo é o direito desportivo, é a norma esportiva, é a lex esportiva. E se você for levar isso para o judiciário trabalhista, no caso da norma trabalhista, para a justiça comum, para a justiça federal, a gente está falando, na realidade, de um direito público, a gente está falando de um direito aplicado ao desporto. Então, a gente não está falando do direito desportivo, mas do direito do desporto. E eu acho que isso é interessante a gente ter claro, na minha posição, porque faz com que toda discussão ela seja diferente. A gente não está falando de um direito que emana do Estado e que se aplica ao desporto, mas, na realidade, a gente está falando de um direito que emana do desporto, do movimento desportivo, para se autorregular. Então, a natureza é completamente diferente. E aí, por mais que a gente fale, a competência legislativa trabalhista é exclusiva do Estado, por exemplo, no caso brasileiro, é competência federal. A partir do momento que uma equipe se vincula voluntariamente à FIFA, ela sabe que ela tem que cumprir algumas normas que não são obrigatórias no Estado brasileiro, mas que, por livre e espontânea vontade, ela se voluntariou a cumprir. Então, a partir do momento que ela se dispôs a se associar, ela se dispôs também a cumprir as normas que estão vigentes naquele ambiente. Então, se eu resolver entrar no ambiente, eu tenho que saber quais são as normas gerais que são obrigatórias no Estado brasileiro e as normas específicas daquele ambiente. Então, eu entendo que elas não são exclusivas, eu acho que elas se somam e você precisa conhecer os dois sistemas jurídicos e as duas formas de obrigatoriedade aí, de enforcement das normas e elas vão se complementar. Eu acho que é mais ou menos isso que eu... Eu sempre, quando eu falo do sistema associativo, né, sobre isso, eu sempre falo o seguinte, olha, toda decisão que você toma, você tem ônus e você tem bônus decorrente dela. Quando você se associa a um sistema, você tem uma série de bônus, mas você também tem ônus, né? Então, por exemplo, um clube, quando se associa à CBF, quando ele se vincula a uma federação e essa federada CBF, vinculada à CBF, garante a vinculação dele, ele tem o bônus, por exemplo, de disputar uma Libertadores um dia. Mas ele também tem um ônus de que ele tem que cumprir uma série de normativas internas, senão ele está fora do sistema, senão ele vai ser excluído daquele sistema associativo, né? Então, eu acho que é por aí. Quando eu usei o exemplo do direito desportivo do trabalho, eu acho que eu usei o pior exemplo possível, porque eu abri margem para vocês virem com 20 pedras. E, na verdade, direito desportivo do trabalho e direito do trabalho desportivo dava um vídeo só disso para a gente discutir, né? Só sintetizar, eu entendo que sim, há normas ali que elas são totalmente de direito público aplicado ao esporte. E, na minha visão, algumas outras são produzidas pelo ambiente esportivo com um carimbo legal. Tá? Mas vamos pular para a próxima pergunta, na verdade. Eu queria chamar a Pri para trazer alguma pergunta que a gente tenha recebido. Sim, vou passar para a próxima pergunta que a gente recebeu no Instagram.
Doutores, como se explica a formação da Lex Esportiva, uma ordem jurídica não estatal e transnacional? Bom, posso tocar essa? Por favor. Aqui eu queria retomar essa lógica de enforcement do Vinícius, e aqui queria trabalhar de uma forma bem concreta aqui, digamos, uma análise mais crua do que é o direito. Paulo Rossi, ele é muito objetivo e conciso, quando ele fala, direito é poder, ponto. Direito é poder. É interessante que nenhum de nós aqui nega a juridicidade da Constituição Federal de 37 ou de 67. Nenhum de nós nega a juridicidade, ou seja, o espaço ocupado e todos os seus reflexos legais. Mas todo mundo aqui, todos nós questionamos a legitimidade dessas constituições. Então, ou seja, o direito, ele, para que ele exista, ele prescinde, na verdade, de uma característica de legitimidade, muitas vezes, desde que haja o enforcement. E isso é muito interessante, né? Porque a gente, muitas vezes, desprende o aspecto valorativo do aspecto de validade da norma jurídica. Então, nesse sentido, é muito interessante a gente analisar que instituição jurídica, segundo o Santi aqui, segundo o Santi Romano, instituição jurídica é aquela que produz aqui, primeiro, né, legitimidade, aceitação do corpo social vinculado, e imperatividade, essas são as características mais importantes. O Santi Romano estabelece uma lista de 7 características, mas as 2 mais importantes é esse reconhecimento, essa legitimidade social do seu tecido, e a imperatividade em relação às normas que são produzidas. E aqui a gente não tem como deixar de falar, porque existe um caso, né, um caso que foi julgado em Luxemburgo, que é o caso mais importante da história do direito do desporto mundial, que é o caso Bosman. Porque o caso Bosman, ele é um baita de um divisor de águas. Por quê? Porque, no fim das contas, o direito é poder. Essa é a grande realidade. A partir do momento que você não tem força, você não tem coercitividade e poder de coação para fazer valer as suas normas, a gente vai estar falando de uma lacuna ontológica. Ou seja, a sua norma existe, mas ela não tem nenhuma eficácia social, porque eu não estou nem aí para a sua ordem mandamental, já que a sua ordem mandamental não é acompanhada de força. E isso, inclusive, é considerado uma lacuna jurídica, né? A gente fala muito de lacuna normativa, mas a lacuna ontológica e a lacuna axiológica, que são lacunas de mesma importância ou de mesma problemática. Então, o que acontecia até o caso Bosman? Acontecia que a FIFA tomava, não só a FIFA, né? A IAAF, a FINA, o COI, tomavam várias decisões arbitrárias, porque o que mais teve foi decisão arbitrária, né, desses tecidos sociais esportivos no século XX, inclusive porque a gente estava evoluindo em muitos conceitos, né, gente? Mas até a Olimpíada em Berlim teve, né? Então, e os estados nunca tiveram força para barrar. Porque a partir do momento que alguém entrava com uma ação numa justiça comum ou um juiz togado de algum estado cuja federação fosse vinculada, que a FIFA tomasse alguma decisão contrária ao interesse da FIFA, a FIFA chamava na chincha, né, e falava o seguinte: ou vocês tiram essa porcaria, ou a gente vai suspender vocês. A França teve a ameaça de não sediar a Copa de 98 por causa do caso do Olympique de Marseille. Isso há pouco tempo atrás, gente. Só que aí acharam aqui, e o caso do Jean-Marc Bosman, ele encontrou um antídoto. E o antídoto foi o Tribunal de Justiça da União Europeia. Porque uma coisa é você ameaçar a França de suspensão, outra coisa é a Espanha, outra coisa é a Itália, outra coisa são os 29 países da União Europeia. Como é que você faz isso? A UEFA sozinha é mais forte que a FIFA. Se a gente tirar a UEFA da FIFA, a FIFA perde toda a sua força. Então, a grande realidade é que o caso Bosman foi o primeiro caso que a FIFA teve que baixar a orelha. Por quê? Porque as suas ameaças de suspensão, ou seja, o seu poder agora medido era mais fraco do que os países da União Europeia juntos. Vocês entendem? Então, a gente entra em toda uma discussão de sanção jurídica, de sanção política, mas, na verdade, é força, é quem tem o braço mais forte.
Então, a partir do momento que eu tenho poder, por isso que é muito difícil negar a juridicidade da FIFA, ou do COI, ou de outras grandes aqui, instituições esportivas internacionais, porque elas são mais fortes do que estados. Em muitos aspectos mesmo. A gente vê aqui o protagonismo de instituições esportivas, desde para parar a guerra na Crimeia, né, até lutando contra o fim do apartheid, né, esses papéis preponderantes que as instituições esportivas tiveram, porque as sanções esportivas, elas causam um impacto político, econômico e social gigantesco. Ou você acha que algum presidente consegue ser reeleito se a FIFA suspende o Brasil no meio do seu mandato? Não tem como. E evidentemente que os países, que essas organizações sociais sabem disso. Então, o primeiro ponto aqui, dentro dessa lógica de enforcement, é exatamente direito a poder, e por isso que, na minha opinião, é incontestável a natureza jurídica das normas de lex esportiva. Agora, vindo a pergunta aqui, né, perdão até por ter me alongado, mas achei importante esse introito aqui para a gente até refletir sobre essas questões que envolvem direito político e poder, especialmente no plano internacional, né, onde a gente não tem exército na rua, ou não deveria ter, né. Mas, em relação à formação da lex esportiva, né, uma ordem jurídica... Bom, evidentemente que esse tecido chamado lex esportiva é um compilado de milhares aqui de normas que emanam de organismos não governamentais e governamentais esportivos, né? Aqui, evidentemente, que falando aqui sobre essa homogeneidade do ordenamento jurídico, é quase impossível a gente ter um crescimento orgânico desse tecido jurídico, porque são muito plurimas as fontes, os nascedouros dessas normas, né? Eu acho que a grande discussão que a gente vai ter são as hipóteses de antinomia, e as antinomias são inevitáveis, né? A gente vai ter antinomia mesmo dentro de um sistema jurídico brasileiro, norte-americano, qualquer que seja. Vocês imaginam quando essas normas começam a brotar de tudo quanto é canto. Evidentemente que quando há conflitos de lex esportiva, ou seja, uma norma CBF que conflita com uma norma FIFA, eu vou ter, evidentemente, aqui, até trazer por analogia, a ferramenta hierárquica aqui de resolução de antinomia. Até porque a FIFA tem poder para desfiliar quem está abaixo, caso haja uma inobservância das suas regras. A grande problemática surge quando a gente tem um conflito entre uma lex esportiva e a lex pública. Esse é o grande problema e honestamente, não existem aqui canais ou caminhos de dissolução. Na verdade, a resposta mais óbvia aqui, vocês vão ficar decepcionados, né? Mas a melhor forma de responder isso vem do Novo Testamento, né? Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Não tem muito como fugir disso, gente. Porque não existe aqui um sistema jurídico para harmonizar esse tipo de antinomia. Agora, o que a gente tem que analisar com mais cuidado é que quando há antinomia, normalmente há desvio de competência. Então, alguém está invadindo a competência do outro. Então, ou são as instituições esportivas invadindo o espaço da lex pública, e aí incorrendo aqui em inconstitucionalidades, né? Ou é o espaço da lex pública violando a autonomia desportiva. Esses são os dois problemas invariáveis. Eu ia puxar, Rodrigo, concordo com essa questão de direito de ser poder, toda essa parte, mas eu resumiria essa pergunta na seguinte resposta. Até em homenagem a essa questão bíblica que você trouxe, livre-arbítrio, né, ou comumente chamada autonomia da vontade. Como é que a gente explica a lex esportiva? No fim do dia, é simplesmente um agrupamento de pessoas em determinada região, pode ser municipal, nacional, mundial, que se reúnem por vontade própria e constituem normas por vontade própria e se submetem a normas por vontade própria. Ainda que discordem de uma norma aqui, discordem de uma norma lá, o que faz todo sentido também, mas elas formam aquela lex esportiva. O poder da lex esportiva, inclusive, eu sempre digo o seguinte, ela não é de cima para baixo. É diferente de quando você está pensando num Estado onde de um Estado absolutista, onde o poder vai de cima para baixo. No caso de uma pirâmide olímpica, que forma uma lex esportiva olímpica,
ou, no caso do futebol, uma leque esportiva para o futebol, enfim, o poder está de baixo para cima. Então, as associações nacionais, elas constituem aquela federação internacional, no futebol chamada FIFA, e delegam à FIFA que ela discipline determinadas normas que, por sua autonomia, por sua vontade, elas querem se submeter. Eu vou dar um exemplo aqui do meu dia a dia. Por que a CNRD existe? Né? A CNRD não existe porque a CBF quis criar a CNRD simplesmente ou porque a FIFA mandou criar a CNRD simplesmente. Isso está dentro de um contexto onde o futebol entende, olha, não dá mais para sobreviver num mundo que as pessoas não cumprem contratos. E se eu levar para um ente estatal, demora muito, é mais caro, enfim. Então, por minha vontade, eu preciso que haja uma resolução de outra forma. E a resolução dessa outra forma se dá, aí sim, através da Constituição, no sentido de constituir um órgão que pode ser CNRD, pode ser outro, enfim. Então, eu vou nessa linha de poder, sim, mas um poder que deriva de uma vontade daqueles que se associam de garantirem esse poder a quem tem o poder no momento. Eu vou divergir de você, só para variar, Fachada. Vou divergir um pouco de você, porque eu acho que nem sempre existe autonomia da vontade. Hoje em dia a gente está vendo aí algumas ações judiciais nos Estados Unidos e na União Europeia questionando o modelo associativo por irem de encontro às normas de direito concorrencial, às leis antitrust. Porque, na realidade, os atletas profissionais, muitas vezes, e aí eu estou falando de quando o atleta ele precisa se federar para competir, eles não têm escolha, porque as competições elas são monopolizadas, de uma maneira geral, pelas federações internacionais, e aí na natação, no atletismo. Então, não existe uma autonomia da vontade. Se ele quer competir, se a profissão dele é essa, ele acaba tendo que se submeter a normas que podem ou não limitar de maneira muito severa direitos que ele tem garantidos pelo direito estatal. Então, nos Estados Unidos, atletas da natação já tiveram ganho de causa contra a Federação Internacional de Natação por violação das normas antitrust. Se a gente voltar também, se a gente for falar só de ligas, por exemplo, a NFL já teve problemas também nos Estados Unidos com relação às normas antitrust. Então, não é sempre uma questão de autonomia da vontade. Às vezes, você tem que se submeter a uma norma que é flagrantemente ilegal, porque o sistema tem poder suficiente para se impor, poder econômico, poder político, para se impor em face dos indivíduos. Isso fica um pouco menos intenso quando a gente está falando de modalidades coletivas como o futebol, porque algumas federações nacionais e a UEFA, por exemplo, elas têm poder para bater de frente. Mas quando a gente fala de modalidades individuais, qual é o poder de um atleta da natação ou do atletismo para bater de frente, para questionar uma norma da Federação Internacional de Natação ou de Atletismo? Então, não necessariamente existe uma autonomia da vontade. Mas eu te dou o exemplo do boxe. O boxe tem ali 3 ou 4 grandes associações, enfim, grandes organizações de âmbito mundial, sabe, de âmbito internacional. É claro que você chegar ao momento que você constitui uma grande organização de âmbito internacional, não é fácil, né? Dá trabalho. Agora, se você quer entrar na organização mundial, você vai ter que seguir as regras dela. Se você vai para a associação mundial, vai seguir as regras dela. E para deixar muito claro, se a gente estiver falando de normas de direitos humanos, de normas mais sensíveis nesse aspecto, a conversa muda, tá? O que a gente está falando aqui é de normas gerais de prática esportiva. E a minha visão a formação da Lex esportiva, ela dá dessa vontade coletiva de se associar. Gente, assim, basicamente, você falou da Federação de Natação. Se você pegar não sei nem quantos nadadores vão para a final dos 50 metros rasos, mas se pegar ali os 20 melhores nadadores de 50 metros rasos, eles saírem e forem fazer uma outra competição, você acha que a FINA não vai se incomodar? Você acha que ela não vai sentir um poder contrário? É óbvio que vai. Só que, claro, a gente não pode estar falando de um nadador. A gente não pode estar falando de uma norma que incomoda uma pessoa.
Eu acho que todo mundo na sociedade se submete também a normas que se incomodam. Né? Mas, Fachado, eu vou fazer uma provocação aqui, e, bom, talvez o Vinícius concorde comigo. Essa argumentação, ela contradiz a autonomia da lex esportiva. Sabe por quê? Porque lex esportiva, norma, é algo que é imposto, é algo que não depende de autonomia de vontade ou de adesão. A partir do momento que eu falo, né, que eu estou voluntariamente me vinculando a determinada norma, eu reforço a natureza de cláusula contratual, ou seja, a natureza civilista daqueles que são negacionistas da existência do direito desportivo. Eu concordo, eu não vejo nenhuma adhesionalidade nesse caso, Fachada. Eu vejo que, a partir do momento que eu desejo realizar algum trabalho, ofício ou profissão, eu obrigatoriamente, compulsoriamente, acabo sendo atingido por um plexo de normas jurídicas aqui, não estatais, enorme, né? Como eu falei, um tecido jurídico gigantesco. Mas eu não estou aderindo às normas, porque se eu tivesse aderindo, a gente ia estar falando de um grande contrato social desportivo, e aí a gente tem que entrar nessa questão. É lex, ou seja, ela tem imperatividade, ela é mandamental, ou é algo que foi convencionado entre as partes? Vocês estão entendendo aqui? Eu acho que essa é uma discussão mas eu tô num ponto atrás, Bairro. Assim, não é que eu esteja nem de um ponto aderindo, tá, através da minha autonomia da vontade. A minha autonomia da vontade está em me associar e montar aquela estrutura que vai gerar a regra, tá? Que basicamente é o seguinte, é a mesma lógica de uma lei, tá? Por que uma lei existe? Simplesmente porque as pessoas, dentro da sua autonomia da vontade, colocaram ali aquelas pessoas para fazer as leis. E aí aquele poder que lhe é garantido, ele volta na forma de lei. A lógica é mais ou menos essa, tá? Então, eu não vejo conflito nesse ponto entre o poder que deriva da norma de autonomia da vontade que você deu em constituir. É interessante porque toda essa discussão, Fachada, ela acaba sendo muito segurada por um princípio do movimento desportivo internacional, que é o princípio da unicidade. O princípio da unicidade, na minha opinião, é o princípio que mais dá robustez à natureza jurídica da lex esportiva. Explico. Eu, de fato, aqui, eu não consigo dar a natureza de lex às normas do regimento geral do meu condomínio ou da minha associação de bairro, porque aqui a adhesionalidade é plena, né? Ou seja, dentro da minha realidade financeira, evidentemente, eu posso escolher em que condomínio eu vou morar, ou posso escolher ou não me associar a essa associação de moradores de bairro. Por isso que a natureza civil dessas normas é muito clara. A partir do momento que eu tivesse aqui uma grande opção de estar, de fato, praticando o desporto profissional por inúmeros organismos, eu teria um enfraquecimento dessa alegação da existência da lex esportiva, porque, de fato, tudo seria contrato, mas a partir do momento que eu estou num sistema vertical que tem como lógica básica, basilar, a unicidade, se torna inescapável. Por isso que é tão criticável, e eu sou um crítico feroz dessas penas de banimento do desporto. A pena de banimento do desporto, seja por reincidência em dopagem ou por qualquer outro motivo, ela viola frontalmente o artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, mas frontalmente, porque tu impede uma pessoa de trabalhar. Então, e por que tu impede de trabalhar? Porque ela foi punida dentro da lógica da lex esportiva, dentro de um sistema desportivo, mas é um sistema desportivo único, não tem como trabalhar fora desse sistema desportivo. Né? Então, na minha opinião, a unicidade sindical é a grande criptonita da alegação da adhesionalidade. Eu não tenho como aderir compulsoriamente. Né? Então, eu concordo, tá, que os contratos adhesionais, aqui falando em relação de consumo, eles dão autonomia da vontade. É uma autonomia limitada, sim, mas eu tenho autonomia em aderir. Agora, a partir do momento em que eu não tenho outro sistema para exercer aqui
um direito constitucional dos mais consagrados, que é o direito ao trabalho, né? Já que ainda no nosso modelo de sociedade, a nossa subsistência vem, de forma geral, por meio do trabalho, né? Eu sou o Rodrigo Bayer, não sou o Rodrigo Orleans e Bragança, como eu estava brincando antes, né? Então, então, de fato, aqui me parece que toda essa construção de adhesionalidade me parece uma construção tentando justificar um poder unilateral das entidades de administração do desporto. E a gente sabe que há pessoas que construíram esse tipo de discurso até por proximidade com algumas EADs, né? Mas eu, de fato, discordo veementemente, com todo respeito, né? Com toda admiração, mas, de fato, acho que a unicidade o grande impeditivo de estar abraçado a uma teoria de autonomia da vontade ou de adhesionalidade aqui. Não, eu acho que rapidinho, Vini, fica super à vontade para discordar, porque, assim, a partir do momento também que a gente coloca Vinícius Morrone numa vídeo, eu não tinha a menor pretensão que ia ter algum pensamento único aqui. Eu acho que, inclusive, eu acho, sinceramente, que a gente evolui muito na discordância, né? Quando não é o discordar por discordar. Então, é super construtivo, fica super à vontade. Vai lá, Vini, discorda de todo mundo aí. Não, na verdade, eu vou concordar muito. Eu vou concordar com o Rodrigo, porque, na realidade, o que a gente tem é que essa questão da unicidade, ela era bastante razoável quando a gente falava do desporto amador, quando o desporto não tinha uma característica de prática profissional. Então, você tinha um outro ambiente. A partir do momento que você profissionaliza a prática desportiva, e algumas pessoas têm isso como profissão, como carreira, e isso vira um negócio, além de você estar impedindo o direito ao livre exercício profissional, você passa a ser obrigado a considerar as normas concorrenciais. Então, você não pode mais falar em unicidade esportiva a partir do momento que você tem um desporto profissional, porque aí você fere todas as normas concorrenciais internacionais. Então, você vai obrigar que você tenha uma única entidade profissional para a prática daquela modalidade. Isso é absurdo, beira o surreal. E aí você vê a diferença entre, pelo menos na minha visão, entre o que é a NBA, o que são as normas da NBA, que na minha visão são normas contratuais, porque ela está fora da pirâmide, ela é uma liga profissional e os atletas eles têm N outras opções, mesmo dentro dos Estados Unidos, para a prática do basquete. Obviamente, ela é a liga mais bem sucedida, então ela tem remuneração superior, ela dá visibilidade maior, mas isso é uma característica do negócio. Ela não tem essa característica por uma imposição da unicidade. Então, aí sim é uma adesão contratual, e aí eu acho que as normas elas têm natureza contratual. Mas quando você está falando de uma federação internacional, não é uma questão contratual. O atleta não está vinculado àquela federação por uma opção dele. Ele está vinculado ali porque ele não tem uma outra opção. E o boxe, que você citou, as três grandes associações, associação, a federação e... Bom, as três grandes instituições... Organizações, elas são de prática profissional, porque, na realidade, o boxe amador também faz parte dessa questão da unicidade. Então, o boxe foi, talvez, não propositalmente, mas existe um ambiente diferente. Então, o que é profissional, você tem as opções e você vai aderir àquela que você concorda com as normas. E isso você não vê em uma série de outras modalidades. Então, você tem aí uma parte que é a Alex, que é a questão das federações, que é a questão da norma internacional do futebol, por exemplo, e você tem a questão contratual, que é as organizações do boxe, as ligas de basquete. Você tem que diferenciar isso, porque agora a gente está falando de uma atividade profissional. Então, a gente não está mais falando daquele amadorismo que deu origem ao movimento esportivo. A gente mudou e as instituições esportivas, em sua maioria, não evoluíram com o esporte. Então, hoje o esporte faz parte do mercado de entretenimento e os trabalhadores desse mercado, eles precisam ter algum tipo de liberdade ou garantia.
e, em grande parte, as normas das federações limitam isso, ferem isso, impõem, inclusive, penas de caráter perpétuo que não são permitidas em uma série de localidades, além, obviamente, da limitação ao direito ao trabalho. Dentro dessa lógica do Vinícius, é interessante analisar, como eu falei, né? Nós temos diferentes visões aqui, a depender do país que a gente está falando. É interessante que nos Estados Unidos, quase todos os cursos de Sport Law, eles são Sport and Entertainment Law, né? Que é o caso da UCLA, é o caso da Tulane, e de fato, assim, não se fala em direito esportivo, se fala em contratos esportivos. Então, é exatamente assim, eu vou brincar com vocês, assim, eu digo que o direito desportivo, ele é um ato de fé, assim, porque eu muitas vezes já questionei, juro por Deus, já questionei, ou já tentei aqui pensar, ou seja, se a gente quebrasse a unicidade, ou o princípio do monopólio territorial, né, será que de fato a gente não estaria mais falando em lex esportivo e apenas em contratos esportivos, e aí de fato esses contratos esportivos seriam um braço do direito civil aplicado ao desporto? E são questionamentos que eu me faço. E isso não, eu quero dizer que isso não diminui a importância de conhecer aqui os aspectos jurídicos esportivos, né, gente? É uma questão apenas semântica que evidentemente traz outros traços, né? Eu queria só terminar comentando esse ponto, né, que na Espanha, a gente estava numa conversa entre advogados um dia, disseram que os advogados esportivos espanhóis são muito bem remunerados. E aí eu falei, por que são tão bem remunerados, né? E são muito respeitados no país? Por quê? Porque o advogado que trabalha com desporto, ele tem que dominar, basicamente, o ordenamento jurídico interno. O advogado que trabalha com desporto, ele tem que dominar direito civil, direito do trabalho, direito público, direito administrativo e constitucional, né? Ou seja, toda a parte da legislação específica do desporto, da lex esportiva ou dos contratos esportivos, a depender de que tipo de fenômeno a gente está falando. Então, e é engraçado como nós ainda não temos esse patamar de reconhecimento no Brasil, né? Quando você fala que você é advogado esportivo... Muito pelo contrário. Que bom, deve ser uma diversão. Quantas vezes eu fui confundido, gente? Quantas vezes eu recebi ofício? Porque existe a comissão de esportes da OAB, né? Santa Catarina, deve ter aí em São Paulo também. Que aí aqui organiza futebol, faz churrasco, aí volta e meia me ligava, Rodrigo, você é da comissão de esportes? Não, você é da comissão de direito esportivo. Então, é um espaço que a gente ainda tem que conquistar, que já até abrindo espaço para essa discussão aí dos caminhos. Eu vou aproveitar esse gancho, Rodrigo, que a gente já está encaminhando para o final, mas tem uma discussão que eu não podia deixar, eu não podia encerrar aqui sem a gente ter, e você me deu o gancho perfeito, obrigado, que é sobre o ensino e pesquisa do direito desportivo, né? Qual é a minha visão? Quando a gente está falando de ensino e pesquisa de direito desportivo, a gente tem que ter muito claro na nossa cabeça que o sistema jurídico ele é extremamente complexo, que as disciplinas desse sistema jurídico elas conversam constantemente, e no caso do direito desportivo, que é uma disciplina mais jovem, e aqui abrindo um parênteses, o direito desportivo ele nasce com os Jogos Olímpicos gregos, tá? Só que como objeto de estudo, de análise densa, de aprofundamento, ele é muito mais recente, né? Ele é muito, muito mais recente. Então, a gente pode estar falando de um direito desportivo que ele começa a ser aprofundado décadas depois do movimento contemporâneo que a gente tem, né? E dito isso, ele vai crescendo, amparado e conversando com diversas outras disciplinas. Direito civil, direito do trabalho, enfim, até para as normas próprias dele, ele precisa exercer esse diálogo, tá? Por isso, é complicado você fazer o ensino do direito esportivo. A gente tem lá na Nacional, a gente estava conversando antes, né, 4 disciplinas. Uma delas é a introdução ao direito desportivo, que a maioria dos nossos alunos são de segundo período. E a gente até já conversou uma vez, não, mas será que não deveria subir esse requisito e aí o aluno chegar mais preparado? E eu particularmente não gosto, eu gosto de pegar o aluno cru, né, onde a gente consegue dar uma visão geral para ele, até que para depois ele consiga entender se ele vai para um lado civil, trabalhista e tal.
eu acho que o direito esportivo ele tem uma vantagem muito grande nisso, porque ele vai te dar uma visão geral do direito. Você vai passar por todas as outras disciplinas do direito, né? E eu queria entender de vocês um pouquinho como é que vocês veem essa questão do ensino e da pesquisa no Brasil. A gente está aí com pouco tempo, então vou só pedir para vocês serem breves, mas fazendo esse apontamento que eu acho super relevante. Quanto tempo, Fachada? Seja mais específico aí. É isso que eu ia falar, uma meia hora, gente. Meia hora para cada um é suficiente. Se cada um conseguir falar em 3 minutos, eu agradeço. Não, 5 minutos. 5 minutos eu acho que tá bom. Bom, então eu vou começar tentando ser o mais breve possível. Se eu começar a me alongar muito, vocês me interrompam, por favor. Mas eu acho que a gente tem aí um cenário que a gente não pode falar em ensino e pesquisa. Eu acho que a gente está colocando a carroça na frente dos bois. Eu acho que para a gente poder falar em ensino, a gente precisa primeiro ter pesquisa. Porque se você não tem um embasamento teórico para ensinar, na realidade você está perpetuando o nada. Na verdade, você está perpetuando aquilo que acontece naturalmente. E o que acontece naturalmente, a gente não pode dar um caráter de plenamente jurídico. Então, eu acho que para a gente poder falar em efetivamente ter um bom ensino do direito desportivo, a gente primeiro precisa ter uma boa pesquisa, a gente precisa ter boas publicações, a gente precisa ter uma discussão acadêmica para que a gente possa ter o que ensinar. Porque senão bastaria um curso técnico para ensinar aquilo que não é acadêmico, um curso técnico para como preencher um contrato, como fazer um pedido de lei de incentivo. Isso não é eu não vejo isso como uma discussão acadêmica e algo que possa ser considerado um efetivo ensino do direito desportivo. Então, acho que a gente primeiro precisa valorizar a pesquisa no direito desportivo, e a gente precisa valorizar muito, porque hoje a gente não tem uma revista científica sequer de direito desportivo que tenha aí um conceito qualis minimamente relevante. Não estou falando nem de ser uma A1, que seria o melhor dos mundos. A gente não tem uma B5, a gente não tem uma B4. Então, a gente não tem onde colocar, onde discutir a ciência justo-desportiva. E isso acaba que não gera um incentivo para que professores de universidades federais, universidades estaduais, eles invistam esforço de pesquisa deles na área do direito desportivo. E aí a gente não tem, nos grandes centros de pesquisa, a gente não tem especialistas, a gente não tem juristas interessados em produzir esse conhecimento para que, num segundo momento, a gente possa falar em ensino do direito desportivo. Obviamente, a gente tem o ensino da prática justo-desportiva, que é o que a gente vem observando aí num crescente número de pós-graduações lato sensu no Brasil, mas é um ensino que ele é raso, ele é superficial, ele não se aprofunda naquele debate que é essencial para o direito desportivo. Então, eu temo muito que as coisas não mudem. Eu acho que é muito importante esse tipo de discussão que a gente está tendo aqui, que a SBDD vem se propondo a promover, para efetivamente a gente ter um fortalecimento da ciência justo-desportiva e não ficar mais em questões práticas ou superficiais. E até para falar em questões práticas, há pouquíssimo tempo, agora com essa flutuação do dólar, eu conversei com alguns colegas e falei, existem alguns mecanismos aí que podem prevenir ou diminuir a exposição dos clubes aos riscos. Eles podem fazer um contrato de hedge, eles podem fazer uma compra futura, comprar uma opção de compra da moeda. E a resposta que eu tive é, não vamos falar nisso porque isso não acontece no mercado. Então, o mercado hoje ele é muito resistente a uma mínima inovação, até como uma forma de proteção para aqueles profissionais que hoje estão no mercado. Porque se você começar a abrir para muita inovação, para muita discussão, e coisas básicas, como um contrato de hedge, sabe? Não é uma discussão muito aprofundada, mas é trazer aquilo que outras áreas do direito já têm para aplicação no desporto. Então, eu tenho muito receio do que pode acontecer se essa resistência não for quebrada em breve. Eu acho que o direito desportivo
ele pode sair daquele caráter que os espanhóis dão de ser a primeira linha do direito para ser um direito secundário ou até piada. Ah, você é advogado em direito desportivo? Tá. Então você é um jogador frustrado. Na realidade, não. Eu sou um profissional que estudo uma área específica do direito e que tenho uma bagagem acadêmica para essa discussão. Hoje em dia, são pouquíssimos os profissionais que têm condições de ter uma discussão efetiva sobre direito desportivo, e quiçá para ensinar direito desportivo, porque mundialmente o cargo de professor é um dos mais respeitados, porque ele, para dizer algo, para professar aquilo que ele entende, ele primeiro precisa entender profundamente daquilo. Então, tanto que no Japão, o único que não precisa prestar homenagens quando na presença do imperador é o professor. Então, eu acho que para o direito desportivo se desenvolver enquanto uma disciplina autônoma, a gente precisa primeiro da ciência, a gente precisa primeiro da pesquisa. E é isso que eu acho que é mais fundamental para a gente deixar nesses 5 minutos que acabaram agora. Bom, evidentemente que essa não é uma discussão tão simples, né? Eu, evidentemente, e aqui eu vou me filiar um pouquinho ao Fachada, coitado, né? Ele tá sozinho aí, a discussão dele. Mas eu também, mas eu acho que o Vinícius também tem a mesma opinião. Eu sou bastante otimista em relação ao crescimento do direito esportivo no Brasil, analisando em retrospectiva, né? Nos últimos 10 anos, por exemplo, a quantidade de grupos de pesquisa que surgiram, a própria linha da PUC São Paulo, eu acho que mais pessoas têm se interessado, mais pessoas têm buscado pesquisar com profundidade. A questão do ensino depende muito de pessoas estratégicas estarem ocupando posições estratégicas nas grandes universidades brasileiras e pesquisando a temática. Então, isso, eu sempre falo aqui do efeito Guga-Kirten, né, que o Brasil nunca foi uma escola de tênis, o Brasil teve um milagre que surgiu, né, chamado Guga-Kirten, mas a gente depende também de algumas pessoas que de fato queiram servir a esse sacerdócio da docência nas principais instituições de ensino superior no Brasil. Né? Tenho certeza que estou no meio de pessoas aqui do meio acadêmico e espero que possamos ajudar aqui, né, como um grão de areia aqui, mas ajudar a construir um papel de relevância do direito do desporto no Brasil. Eu queria direcionar esses poucos minutos também aos meus alunos e aos meus não alunos ainda, né? Porque a gente eu recebo muita pergunta toda semana, né? Professor, o que eu faço para entrar no meio do direito esportivo? O que eu faço? Tenho interesse? E talvez num canal mais propositivo, tá colocando aqui algumas soluções, algumas possibilidades, né? Primeiro é entrar nesse circuito, que é um circuito hoje que envolve um número não tão grande de pessoas, né, falando nacionalmente aqui, né, do que é o direito esportivo, e está participando de congressos, de eventos, até para que você possa, num primeiro momento, ser atraído por algumas das grandes áreas, né, o direito desportivo, isso é importante, né, o direito esportivo é uma área gigantesca, né, o direito esportivo, o direito do desporto, né, é uma área gigantesca e você vai ter que se direcionar a alguns desses campos, então é importante que você participe desses eventos, congressos, e se quiser buscar aqui uma via mais acadêmica, a gente tem hoje já cursos de mestrado no Brasil, ou sempre recomendo Portugal pela facilidade de validação para quem quer ir para a área acadêmica, estudar matérias vinculadas ao desporto, e para doutoramento, de fato, se abre um manancial maior aqui de instituições, especialmente na Europa, mas também no Brasil, né, a PUC São Paulo, que permitem aqui um aprofundamento na área. Agora, se a sua visão é mais de mercado, né, ou seja, eu quero advogar, eu acho que, evidentemente, que a grande porta de entrada para 90% ou mais das pessoas que atuam em direito esportivo é a justiça esportiva. A justiça esportiva, ela acaba sendo muito congregacional aqui, né, então, às vezes sobra uma vaguinha para ser auditor aqui, defensor da ativa ali, e sem dúvida, assim, é um ramo bastante interessante como porta de entrada aqui na prática do direito desportivo, para que depois você possa buscar outros filões, né? E a gente tem vários cursos de especialização no Brasil. Eu também entendo que você tem que procurar com
com bastante afinco para procurar alguma coisa diferenciada, alguma coisa que se encaixe no perfil, naquilo que você quer, sempre tá preocupado com o rigor acadêmico aqui, né, e a seriedade das instituições que oferecem esses cursos, isso é muito importante, mas eu vejo que é um mercado bastante, como eu falei, é um mercado que não é tão fácil de entrar, não é tão fácil de estabelecer, mas é um mercado que a gente acredita que tem muito poder de expansão, né, o esporte hoje representa quase 3% do PIB mundial, e o Brasil explora muito mal a economicidade do desporto, né, então nós cremos e esperamos que o Brasil venha explorar melhor, porque o que traz relevância jurídica ao desporto, de fato, é a sua economicidade, essa é a verdade, senão a gente não teria onde atuar, vocês concordam comigo? O direito esportivo acaba se tornando relevante a partir do momento que houve uma comercialização e uma economicidade vinculada ao desporto. Mas fica o convite, né, de vocês correrem atrás, quem tem interesse, né, nossos contatos aí ficam à disposição, mas a gente tem certeza que é um caminho bastante interessante, uma área promissora do direito. Eu comecei, de fato, sendo defensor ativo no tribunal, atuando para clubes da terceira divisão do Campeonato Catarinense, com 23 anos comecei. E, aos pouquinhos, a gente vai se metendo, né? Tem que ser metido, né, gente? Quando você é metido, você consegue chegar em algum lugar. Mas queria agradecer, acho a temática fundamental aí, né? Desde já, acho que vai ter o período de agradecimentos, né? Mas, basicamente, eu concordo com o Vinícius em relação à necessidade de a gente estar amadurecendo pesquisa e ensino no Brasil e, evidentemente, o ensino de qualidade. Se a gente não quiser só reproduzir marco teórico estrangeiro, o ensino de qualidade passa por uma pesquisa de ponta. Gente, antes de passar para considerações finais, vocês deixaram um monte de gancho que eu preciso pegar, senão não vou conseguir dormir hoje. Primeiro é o seguinte, eu concordo com vocês, tá, em diversos aspectos sobre ensino e pesquisa. Eu sou um cara muito otimista, então eu acho que a gente tem uma expansão muito clara do que era 10 anos atrás, quando eu comecei a olhar o direito esportivo no meu terceiro período da faculdade. Eu acho que os grupos de estudos e pesquisa em universidades, eles vão ser a grande transformação do direito desportivo, tá? O que é uma lógica completamente invertida, a gente estava falando isso mais cedo. Eu deveria ter um grande professor numa universidade e esse grande professor fomentar um grupo de estudos, fomentar um grupo de pesquisa e formar novos profissionais. Tirando a UFRJ e uma outra faculdade de direito, eu não tenho isso. O que eu tenho são alunos que se interessam pelo tema, que fazem o grupo de estudos e aí dão certo, e eu torço para que esses alunos, terminados a faculdade, eles retornem à faculdade como professores, e aí sim instituam a lógica que deveria ser, né? Então, eu acho que a gente está avançando. De novo, dos 10 anos para cá, muita coisa mudou, e eu acho que a gente tem um futuro bom pela frente, mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso que o Vinícius falou, de olhar o ensino, olhar a pesquisa com muita cautela e muito cuidado. Eu vou pegar um gancho, Rodrigo, no que você falou sobre como começar no direito esportivo. Vou usar um marketing de emboscada, que eu sei que você adora esse tema. No Instagram do grupo de direito desportivo da FND, tem um vídeo meu falando como começar no direito desportivo, e o vídeo também é um IGTV, ele está reproduzido no meu Instagram. Então, quem quiser ali, são 6 minutos falando de como começar no direito desportivo. Não tem tantas respostas quanto a maioria quer, tá? Mas vai muito pelo lado de Alice, né? Do gato. Olha, me diz onde você quer chegar, que de repente você consegue chegar. Se você não souber, qualquer caminho vale, tá? E outro marketing de emboscada, se a edição não cortar depois minha propaganda, direito desportivo é uma disciplina autônoma, foi a minha dissertação no mestrado da PUC, que eu acho que dá um complemento para o que a gente conversou aqui. A gente focou muito no que vocês discordam de mim, mas eu sei que tem muita coisa que vocês concordam que está no livro. Gente, isso é parte da brincadeira. Eu queria agora passar para vocês fazerem as considerações finais muito, muito breves, tá? Rodrigo, você pode começar, por favor? Eu queria só agradecer, foi um prazer gigantesco estar participando aí dessa roda de conversa, dessa roda de debate, uma matéria espinhosa e especialmente assim, uma matéria em construção, né? O direito desportivo e do desporto, não só brasileiro, mas mundial,
ainda não está finalizado aqui numa construção empírico-teórica. Então, acho que é importante que nós aqui, o Brasil e os juristas brasileiros, tenham também um papel de relevância nesse tipo de construção. Então, queria só agradecer a oportunidade, também recomendar, né, Fachada, além da tua obra aí, que é incrível na temática, eu também recomendo aí a minha dissertação, Autonomia das Organizações Internacionais Esportivas, e também queria recomendar o livro do Martinho também, que é O Direito no Desporto, que são 3 obras, talvez, né? Vou puxar a sardinha para a gente, Fachada, acho que são talvez as 3 obras mais emblemáticas aí sobre lex esportiva, né? Tem a tese doutoral do Vladimir também, mas trabalha mais uma perspectiva histórico-legislativa brasileira, acho que dentro de uma lógica de construção do direito esportivo, a partir dessa análise da teoria do direito, eu creio que são as 3 obras talvez mais importantes. Aqui é interessante estar falando um pouquinho de ensino e finalizando. Eu recomendei a disciplina de direito esportivo como pré-requisito, teoria do direito e direito internacional público, entendendo que a partir do momento que você não tem conhecimento de direito internacional público, de teoria monista e teoria dualista do direito, fica muito difícil, na minha opinião, ter uma compreensão exata do que é a lex esportiva, do que é a lex pública, ou seja, do que é o ordenamento jurídico esportivo de uma forma integral. Obrigado, pessoal. Bom, eu vou aproveitar o gancho também, vou agradecer de maneira bem mais breve que o Bayer. É sempre bom estar num debate desse nível com acadêmicos que entendem a necessidade do estudo para a evolução do direito desportivo. Sempre que quiserem, só chamar, eu estou disponível aí. Eu não tenho um livro meu para recomendar ainda, então eu vou recomendar os mesmos 3 que o Bayer já recomendou, ainda porque eu estou finalizando agora um livro sobre hermenêutica aplicada ao direito desportivo. Então, espero que em breve eu possa recomendar, mas ainda está em processo de finalização. Eu sou chato, então esse processo de finalização deve demorar alguns meses, mas ele deve sair talvez o ano que vem. Agradecer muito, e só para encerrar, eu gostaria de deixar claro que eu discordo de você, Fachada. Na dúvida você discorda, né? Na dúvida eu discordo. Tá. Não, obrigado, Vini, obrigado pelo carinho de sempre. Vou chamar agora a Priscila de volta, para a gente já encaminhar para o encerramento. Priscila, aliás, não sei se vocês repararam a quantidade de medalhas ali atrás da Priscila. Priscila é uma multicampeã de nado sincronizado, tá, gente? Então, quando a gente falar de direito esportivo, a gente tem que sempre ouvir o que uma ex-atleta não, porque ela ainda compete, uma atleta extremamente medalhada tem a dizer. Priscila, com você. Obrigada, Fachada. É sempre excelente ouvir pessoas tão importantes no meio do direito esportivo discutirem sobre a disciplina, e eu gostaria só de agradecer. Então, muito obrigada, Dr. Rodrigo Bayer, Dr. Vinícius Morrone, Dr. Rafael Fachada. Aproveito para agradecer em nome do presidente da SBDD, professor Dr. Ângelo Vargas, bem como em nome de todos os membros da entidade. Bom, acompanhe a programação nas nossas redes sociais. O novo episódio será postado toda quarta-feira, às 4 horas da tarde. E aproveito para lembrar também que esse conteúdo fica gravado aqui no canal da SBDD TV. Aprecie o conteúdo e muito obrigada!